Bem, é uma honra poder apresentar o Dr. Francisco Sacomano Neto, professor universitário, advogado, mestre em Direito pela Unimep, especialista em Direito de Processo Civil, Direito Tributário e palestrante do nosso Departamento de Culturas e Eventos. Além de tudo, o mestrado dele é nessa área, é uma pessoa com grande conhecimento na parte de direito nuclear. Todas essas atividades nucleares, as suas implicações jurídicas, tenho certeza que poucas pessoas têm tanto conhecimento para poder falar. Aliás, eu aproveito essa oportunidade para informar os senhores que o Dr. Sacomano possui um livro muito bom sobre esse tema de atividades nucleares e que hoje estão disponíveis para quem quiser ter essa grande obra que com certeza vai ajudar muito. Dr. Sacomano, a palavra é sua. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu trago um conceito de energia, que vem da palavra grega energia, e quer dizer força em ação, definida fisicamente como a capacidade que permite realizar múltiplas atividades. Nós estamos vivendo um momento onde a cada dia nós temos mais necessidade de energia, principalmente a energia elétrica. Nós utilizamos energia elétrica em praticamente tudo. Nossas casas param o dia em que nós ficamos sem energia elétrica. Então, todos os dias, a necessidade de energia elétrica aumenta, né? E nós precisamos ter cada vez mais a conversão de diversas formas de energia em energia elétrica. Os especialistas na área de energia dizem que nós, quando tratamos da energia elétrica, não devemos dizer produção de energia elétrica, mas sim conversão. Afinal, a energia já existe de algum outro modo e ela é convertida em elétrica. Por exemplo, a energia hidráulica da força da água se converte em energia elétrica através de uma usina hidrelétrica. As termoelétricas utilizam, por exemplo, o carvão, que já tem a sua energia e converte em elétrica, assim por diante. Eu trouxe aqui um quadro que é a oferta mundial de energia por fonte no ano de 2007. Petróleo era 34% da oferta mundial, carvão mineral 26,5%, gás natural 20,9%, energias renováveis 9,8%, nuclear, que é o nosso tema de estudo, 5,9%, hidráulica 2,2% e outras formas de energia 0,7%. No Brasil muda um pouco. Petróleo e derivados são 39,2%, derivados de cana, nós temos uma importância muito grande aqui no Brasil, 15,4%, hidráulica, 13,8%, lenha e carvão vegetal, 9,1%, gás natural, 11,5%, carvão mineral, 5,4%, nuclear, 1,5% e outras renováveis, 4,1%. É importante ressaltar que, principalmente na região sudeste, nós temos uma dependência muito grande da hidráulica, né? Não precisa dizer para ninguém os efeitos que nós tivemos aqui dessa carência de água nesses últimos tempos. Como eu já disse, a energia elétrica cada vez é mais necessária, nós temos a cada dia uma dependência maior da energia elétrica e eu trago aqui que é interessante, nós temos tido diversos julgados dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo, especialmente, tratando das questões de indenização às pessoas que ficam sem energia elétrica. Eu tive acesso a um julgado esses dias de uma noiva que entrou na justiça contra a concessionária de energia elétrica, porque quando ela chegou na festa, não tinha energia elétrica e não conseguiram servir os salgados, não conseguiram, a banda não conseguiu tocar, não houve nada para que pudesse, não se realizou a festa em razão da carência, da falta da energia elétrica. Toda a energia elétrica, quando ela é convertida, ela traz impactos ambientais. A energia através da água, a hidroeletricidade, na sua conversão, ela não traz muito impacto, mas ela traz um impacto grande na formação dos lagos. Hoje, ao invés de se formar grandes lagos, à exceção de Belo Monte, que está em construção, tem-se optado por fazer pequenas centrais hidrelétricas. Utilizam pequenos locais, pequenos reservatórios, para que se possam, reservatórios menores, não são tão pequenos, mas menores, e que se possa
produzir uma quantidade menor, converter uma quantidade menor de energia, mas utilizando nesses espaços menores. Há, entretanto, uma crítica muito grande de que às vezes se constroem diversas dessas PCHs no mesmo curso d'água, e o efeito aí pode ser tão grande quanto de uma grande central. A termoelétrica é criticada pela alta emissão de gases resultantes da queima do carvão. A nucleoelétrica, que é o nosso tema de trabalho, ela tem a vantagem de necessitar de pequenos espaços. Os espaços não são tão grandes. Vocês têm visto, em razão de Fukushima, bastante gente teve conhecimento da área, o núcleo tem uma temperatura muito alta para poder converter a energia. Então, geralmente, ele é colocado em área onde você tenha água próximo para que você possa resfriar o núcleo e evitar explosões e o derretimento. Por isso, lá em Fukushima e aqui no Brasil, em Angra dos Reis, em região litorânea. O grande problema da energia nuclear, da nucleoelétrica, é quando ocorrem acidentes. Os acidentes costumam ter proporções um pouco bem grandes. A solar, na maior parte das vezes, é utilizada apenas como fonte de geração de calor, já está mudando um pouco isso, e não para conversão em elétrica. O petróleo, me perdoe, doutora Carol, especialista em petróleo, né, altamente poluidor, né, quando dá queima, também traz problemas sérios quando há acidentes. Inclusive ontem, numa plataforma da Petrobras. Nós temos a preocupação, uma das preocupações muito grandes que a gente tem, é de observar os princípios da precaução, da prevenção e da reparação no que diz respeito aos danos ambientais dentro da implantação das diversas espécies de conversão de energia. Um outro problema muito sério que nós temos no Brasil, antes de eu entrar aqui no artigo 225 da Constituição Federal, é a dimensão do Brasil. O Brasil é muito grande. E em razão disso, muitas vezes nós temos uma perda de energia na transmissão. Nós temos o local de conversão, de geração da energia distante, às vezes, do ponto de utilização. E essas linhas de transmissão trazem sérios problemas, porque nós perdemos, muitas vezes, muito dessa energia na transmissão, né? Nós temos, na maior parte das cidades, ainda a transmissão da energia elétrica por via aérea, né, e diversos acidentes, carros que batem em poste, caminhões que enroscam em fios, e isso traz problemas muito sérios. E a parte da transmissão também tem grandes perdas. Eu gosto sempre de trazer, quando eu trato de alguma questão ambiental, o texto do artigo 225 da Constituição Federal. É um texto bem escrito, é um texto bonito, e eu gosto de ler. Vou me pedir a permissão aos senhores para que possa fazer a leitura. O caput do 225 diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Para nós ambientalistas, vida não basta, nós buscamos uma vida saudável, uma vida de qualidade. Impondo-se ao poder público e à coletividade, e isto é importante dizer, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Primeiro aspecto importante aqui, nós costumamos, principalmente nós brasileiros, achar que toda a responsabilidade está nas costas dos nossos administradores, está nas costas do Estado. E a Constituição não impõe apenas ao Estado o dever de preservar e defender o meio ambiente, mas também a toda a coletividade. Ele é um bem de uso comum do povo, mas ele deve ser preservado e defendido por todos nós. Nós vemos o problema, esta semana ainda estavam mostrando que não vão conseguir cumprir na Baía da Guanabara a meta de limpeza para a realização dos Jogos Olímpicos, e é interessante, e quando a gente vê a quantidade de resíduos, de rejeitos que são depositados nos rios, principalmente lixo doméstico que é descartado de forma irregular. Então, nós temos esse dever de defender e preservar o meio ambiente, e o que é importante, não apenas para nós, mas também para as futuras gerações. Até porque um recurso que não é escasso nesse momento, pode passar a ser escasso no futuro. Então nós podemos ver a questão da água que nós estamos vivendo.
Muitos achavam que a água era um recurso infinito, que poderia se gastar o quanto quisesse. E nós acabamos vendo que não era bem assim. Alguns problemas da energia no Brasil. Alta dependência da energia hidrelétrica, principalmente nesta nossa região aqui. A concentração das usinas hidrelétricas nas regiões sul e sudeste, próximo aos consumidores, mas aumenta o risco de queda no fornecimento quando de estiagem localizada, como a gente está vivendo nesse momento. Falta de investimento nas redes de transmissão. Existe, por exemplo, notícias de fazendas eólicas montadas, com as pás eólicas montadas, prontas para trazer energia, e não se tem a linha de transmissão que faça esta ligação. Perda de energia durante a transmissão e ausência de políticas públicas de incentivo de aproveitamento dos recursos naturais locais. Nós temos um problema muito sério, que nós não aproveitamos o que nós temos próximo. Regiões litorâneas que têm bastante vento não têm parques eólicos. Local onde tem bastante energia solar, nós não utilizamos a solar. Então isso é algo que nós precisamos fazer, nós precisamos desenvolver, aproveitar o que tem local, para que nós possamos diminuir esta perda e o custo na transmissão da energia. Tratando brevemente do tema também aqui, a implantação das usinas nucleares na proximidade das maiores concentrações urbanas. Proximidade das unidades consumidoras, está próximo do Rio, está próximo de São Paulo, mas aumento do risco de danos ambientais e humanos quando de eventual acidente. Principalmente para sair de Angra dos Reis não é nada fácil, né? Os planos de evacuação de Angra dos Reis são mais por mar do que por terra se houver um acidente, porque a rodovia lá é uma rodovia que não permite um deslocamento rápido de uma quantidade grande de pessoas. Um outro problema sério que nós tivemos recentemente foi a implantação de políticas públicas de incentivo ao consumo sem efetuar o necessário investimento para suprir o aumento da demanda. Especialistas dizem que no Brasil nós consumimos pouca energia elétrica. Diz que a energia elétrica per capita consumida no Brasil ainda é pequena, mas infelizmente nós não temos tido investimentos suficientes para que nós possamos aumentar este consumo. A energia nuclear, segundo Raymond Murray, é aquela produzida nas reações nucleares, especialmente nas de fissão nuclear, e se origina da transformação de parte da massa das partículas e núcleos reagentes em energia. Vou abrir um parênteses aqui. Dentro do estudo do direito, o direito ambiental é uma área relativamente nova. E dentro do direito ambiental, esta parte da energia é um estudo extremamente necessário. O meu orientador do mestrado, que também foi orientador da professora Carol aqui presente, o professor Paulo Afonso, tem essa preocupação de que nós estudemos a energia e procuremos nós, bacharéis em direito, trazer formas de regulamentar melhor esta área. Tá? Eu trago daqui a pouco uma crítica específica da área nuclear. A fusão, pessoal, não vou ficar trazendo muitos conceitos, mas de forma bem básica. Eu não sou um conhecedor da área de física, eu tive que estudar um pouco de física para poder preparar este trabalho, né? Então não tenho um conhecimento profundo, mas na fusão os núcleos leves reagem para formar um núcleo mais pesado, enquanto que na fissão nuclear há a divisão do núcleo do átomo quando este é atingido por um nêutron. Quando ele atinge, ele bate, ele libera energia. E esta liberação de energia libera 2 ou 3 outros nêutrons, que chocam com outros átomos, e este choque gera nova geração de energia. Esta reação é chamada de reação em cadeia. Ela não se interrompe, a não ser que seja colocado dentro das usinas nucleares, eles colocam uma régua com outro material, geralmente cádmio, que absorve esses nêutrons e evita que eles continuem batendo. É o que se faz quando se precisa fazer a manutenção da usina nuclear, que se chama de manutenção programada. Você para a manutenção para poder fazer. Na área jurídica, a competência para tratar de energia nuclear é privativa da União. Só a União pode legislar sobre o tema. Artigos 22, inciso 26
e 49, inciso 14, ambos da Constituição Federal. Então, só a Constituição Federal, só a União pode fazer legislações sobre o tema que envolva energia nuclear por força da Constituição Federal. Eu trago, dentro dessa obra que estou lançando hoje, eu trago um estudo acerca de acidentes e incidentes nucleares e também acerca de rejeitos radioativos. E aqui eu quero aproveitar para trazer para os senhores o seguinte: quando nós pensamos na energia nuclear, como eu já disse, nós pensamos nas usinas e pensamos em Aramar, que fica próximo ali de Sorocaba, minha região do Dr. Orlando. Mas não se esgota aí. A energia nuclear está presente no nosso dia a dia. Um exemplo muito grande que nós temos, está fazendo 30 anos um acidente sério que teve envolvendo a área nuclear dentro do Brasil. Um hospital interrompeu suas atividades, cessou suas atividades e deixou no interior desse hospital um aparelho de raio-x dentro de um espaço sem utilização. Esse aparelho de raio-x, 2 jovens foram até o hospital, entraram nesse prédio, o prédio estava fechado, abandonado, entraram nesse prédio, retiraram este aparelho, levaram num carrinho e venderam para um dono de um ferro velho. Como material, como ferro velho, pelo peso. O dono do ferro velho desmontou este aparelho para poder vender, e no interior desse aparelho ele viu um pó que ele achou interessante, que esse pó brilhava no escuro. Então ele pegou parte desse pó e levou para a casa dele. Chegou na casa dele, deu para os filhos brincarem com esse pó, e uma das crianças comeu o pó e veio a falecer, uma menina. E o que é pior, as autoridades à época não conseguiram, de bate pronto, de imediato, identificar o que era aquilo. Então, chamaram a polícia militar, chamaram os bombeiros, todas essas pessoas, a família desta menina, todos os vizinhos, mas todo esse pessoal desta equipe, né, bombeiros, policiais, pessoal da saúde pública, todos eles praticamente acabaram contaminados. Depois descobriu-se que esse elemento era o césio-137, um elemento radioativo, né, que tem uma taxa de decaimento longa, e boa parte de tudo isso que está lá, que estava nesse momento lá, as roupas dessas pessoas, objetos das casas e tudo mais, está hoje num depósito de rejeitos radioativos em Aparecida de Goiânia, próximo de Goiânia, até que possa a taxa de decaimento dela atingir um nível em que não ofereça mais risco à saúde humana. Então, este é um problema muito sério que a gente tem. Nós temos dentro dos hospitais, dentro de clínicas hospitalares, na área da agricultura, a utilização de elementos radioativos. E será que nós estamos preparados, não para o grande acidente em Angra dos Reis, mas para eventuais pequenos acidentes em cada uma das nossas cidades no Brasil? Então, esta é uma preocupação que nós temos que ter. Afinal de contas, esses elementos estão presentes em todas as comunidades. E muitas vezes as comunidades não estão prontas para absorver. Nós temos toda uma estrutura governamental que toma conta da área nuclear, não está abandonada, mas a preocupação é que nós, de uma maneira geral, não conhecemos essa atividade, não conhecemos os riscos que ela nos traz. Traz muitos benefícios também. Por isso, um dos meus posicionamentos é que nós não podemos abrir mão da utilização da energia nuclear. Nós temos que ter a regulamentação, nós temos que ter a utilização de forma correta, né, nos prepararmos para eventuais acidentes e incidentes, mas não abrir mão dessa energia. Há um tratado internacional de não proliferação de armas nucleares, né. No Brasil, há uma proibição expressa de utilização para fins bélicos, nós não podemos construir armas nucleares. O enriquecimento do urânio para que se possa utilizar na usina nuclear é bem menor do que o enriquecimento do urânio para que se possa utilizar para uma bomba nuclear, por exemplo. Então, no Brasil, nós temos assinado de que nós não iremos utilizar com esta finalidade bélica.
Há uma preocupação no mundo todo com relação ao Irã, né, que o Irã tem desenvolvido inúmeras centrífugas de enriquecimento, processamento e enriquecimento com a finalidade, segundo dizem alguns, de desenvolvimento de armas nucleares. Eles dizem que não, e recentemente assinaram um tratado internacional com a finalidade de evitar a utilização para fins bélicos. Alguns não acreditam, alguns da comunidade internacional não acreditam que eles não queiram, né? Mas a finalidade é evitar-se tragédias como aconteceram em em Hiroshima e em Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, em que as bombas nucleares foram utilizadas, e todos nós sabemos, está aí nos livros de história, o impacto que houve à comunidade e que houve a toda aquela cidade. Então é algo extremamente preocupante. Em termos jurídicos, a responsabilidade civil, tratando-se da questão nuclear, é objetiva, então não se tem a necessidade de demonstrar a existência de culpa, e sim simplesmente a existência da atividade e o dano. Isso por força dos artigos 19 a 22 da Lei 10.308 de 2001. Dentro do Brasil, nós temos um órgão, que é a CENEM, que trata dessa questão da energia nuclear, e uma das críticas que eu faço no meu trabalho, e nesse livro que está sendo publicado hoje, lançado hoje, é de que a CENEM tem as duas funções hoje. Ela normatiza e ela fiscaliza. Então, ela é quem regulamenta a atividade nuclear e ela fiscaliza as atividades nucleares. Eu entendo de que há uma incompatibilidade do acúmulo dessas funções. A mesma pessoa que normaliza, fiscaliza a aplicação dessas normas. Fiquei contente de que, preparando esse material, eu acessei o site da CENEM, ou da CNEM, tem quem chame de CENEM, tem quem chame de CNEM, e eles têm uma preocupação hoje, a própria comissão, acerca desta incompatibilidade do acúmulo de funções. E existe uma proposta para a criação da Agência Nacional de Segurança Nuclear, que eles chamam de ANSN, um material de Ivan Salat, diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear. Este que eu acessei foi publicado em 14 de fevereiro de 2014. Então, eles mesmos estão enxergando a necessidade de haver esta divisão de tarefas. Ficar uma parte com a CENEM e a outra parte para esta agência reguladora, que creio que a proposta seja ser formada mais ou menos nos moldes da Agência Nacional do Petróleo, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional de Transportes Terrestres, todas essas agências reguladoras que nós temos dentro do Brasil. Então, esta é uma crítica que eu vinha fazendo, e inclusive neste material ele cita que um dos objetivos do desenvolvimento deste material e desta proposta é exatamente a preocupação acadêmica, que na academia várias pessoas têm demonstrado esta preocupação e salientado esta incompatibilidade das funções. Aqui eu trago alguns dados também desse trabalho do Ivan Salat acerca das atividades nucleares. Na área médica, segundo ele, há 278 instalações de radioterapia, com 314 aceleradores, 62 fontes de cobalto e 119 fontes para braquiterapia de altas doses. São termos técnicos, mas pela quantidade vocês estão vendo que ela está presente muito mais do que a gente imagina. 22 irradiadores de sangue, 432 instalações de medicina nuclear, sendo 96 equipamentos PET-CT ou PET-scan, 12 ciclotrons com radiofarmácias em funcionamento, 5 ciclotrons em licenciamento. Tudo isso dentro da área médica. É mais com relação a vocês verem a quantidade de atividades nucleares e da quantidade onde a gente tem. Na área industrial, 5 irradiadores industriais de grande porte com fonte de cobalto 60,
4 aceleradores industriais de grande porte, 4.426 medidores nucleares em 546 instalações, 339 fontes para fontes de perfilagem de petróleo em 18 instalações, 281 irradiadores para gammagrafia com fontes de irídio, selênio e cobalto em 25 empresas. Aqui eu vou abrir outro parênteses. O professor Paulo Afonso tem uma preocupação muito grande, ele sempre comentou isso conosco, e é algo que nós não pensamos. O que faz a indústria que está instalada próxima da minha casa? Qual a atividade que ela desenvolve? Quais os riscos que ela oferece? Claro que para ela poder funcionar, ela passou por todo um processo de licenciamento, nós sabemos disso. Mas a preocupação que nós muitas vezes não temos de saber, e principalmente atividades irregulares. Eu me lembro que aqui em São Paulo houve já há vários anos a explosão de uma casa que fabricava fogos de artifício de forma irregular no quintal de uma casa. E muitas vezes nós não sabemos das atividades, dos riscos que tem. Um outro problema muito sério, no Brasil o transporte é praticamente todo através de caminhão. O transporte dessas atividades, desses elementos todos, transitam pelas marginais aqui em São Paulo, pelo Rodoanel, o dia todo, ou agora tem limitação de horário, mas pelo menos à noite eles estão transitando por aí. Então muitas vezes nós podemos ter esses riscos. Uma das preocupações muito grandes que a gente tem na área ambiental, eu trago isso nas minhas considerações finais, mas eu vou falar já para os senhores, é a questão da educação ambiental. Nós precisamos trabalhar isso, nós precisamos levar ao conhecimento de todos a questão ambiental. E nós precisávamos ter, todos nós, eu moro numa cidade, pelo menos uma parte da semana, eu moro numa cidade de 17 mil habitantes, em Guapiara, lá na região de Itapeva, próximo ao Paraná. E a outra parte da semana eu passo em Sorocaba, aqui próximo de vocês, uma cidade de 600 mil habitantes. Em Guapiara eu posso dizer para vocês que a Defesa Civil não é tão organizada assim. Eu não sei nos outros locais como funciona, mas nós não temos uma preocupação muito grande com relação à Defesa Civil e com relação a toda essa preparação para eventuais acidentes. Então isso é algo que nós tínhamos que nos preocupar, principalmente com relação a transporte de elementos que oferecem grandes riscos. Uma coisa que eu quero, estou indo para a parte final da minha conversa com os senhores, eu cito como uma das minhas considerações finais, que no que diz respeito à conversão de energia, nós devemos pensar que a mesma deve ser feita de forma a permitir um melhor aproveitamento dos recursos naturais de cada região. Ou seja, onde houver abundância de água, utilizarmos a hidráulica. Onde houver alta incidência de ventos, utilizar a eólica e assim por diante. Lá na nossa região, a região minha do Dr. Orlando, era comum as pessoas terem nas pequenas propriedades rurais rodas d'água para produzir alguma energia para a sua casa, para a sua propriedade rural. É interessante a gente pensar o modo de viver do caipira, da pequena propriedade rural, era sustentável. Quando nós viemos para a cidade, é que nós começamos a trazer boa parte desses problemas ambientais que nós temos. As pequenas propriedades rurais havia preocupação de rodízio de cultura, você produzir um pouco de milho, produzir um pouco de feijão, produzir um pouco de arroz era um pouco mais difícil, não era tão comum, mas feijão, milho, ter no fundo da sua casa um porco, uma galinha, e produzir até muitas vezes a sua própria energia. Tinha cataventos dentro de determinadas propriedades. Então, isso é algo que a gente poderia pensar. Não digo que nós possamos tentar voltar no tempo, mas pelo menos aproveitar esses exemplos que nós tínhamos dos antigos que acabavam utilizando aquilo que eles tinham próximo. E ali havia um melhor aproveitamento da sua propriedade e um melhor aproveitamento dos recursos naturais que ele tinha. Além disso, ele tinha um cuidado muito grande pelos recursos naturais, porque ele sabia que era dali que ele tirava. Ele não ia buscar longe como nós vamos hoje.
Então ele cuidava de uma forma melhor, de uma forma mais adequada. Isso, quem sabe, seja algo que nós tenhamos que voltar a pensar. Eu digo também que a energia, especialmente a elétrica, cada dia torna-se mais necessária ao modo de vida cotidiano. E assim nós devemos buscar formas de conseguir uma otimização no processo de conversão. Então, melhorar os processos de conversão, consequentemente também trazer um melhor aproveitamento no processo de distribuição, diminuindo essas perdas. No Brasil nós temos o costume de apenas consertar, né? Nós não fazemos nada de forma preventiva, nós não temos muita preocupação com manutenção. A gente conserta aquilo que dá problema. E muitas vezes o trabalho é muito maior do que se a gente tivesse se preparado e evitado esse problema. Eu já disse para vocês a questão da educação ambiental, né? Volto a salientar o problema sério de falta de água aqui na capital, e não é só na capital, em diversas outras regiões do interior do estado também. E nós passamos a ver que era finito, nós passamos a ver a necessidade de banhos mais rápidos, a necessidade de aproveitamento maior da água, principalmente a água tratada. Eu passei ainda agora aqui vindo aqui para a sede da OAB, em frente a alguns lavadores de carro, e a preocupação deles em colocar na frente do lavador escrito: aqui nós reutilizamos a água, aqui a água não utilizamos a água da Sabesp. A preocupação que se tem hoje, né, diz que está na moda deixar o carro sujo, doutor Orlando, né? Diz que é algo que, né, virou moda dentro do Brasil hoje, ou pelo menos dentro da nossa região, do nosso estado. Então, esta preocupação com os recursos naturais é algo que nós temos que ter, nós temos que desenvolver. Não sei se na nossa geração vai ser fácil a gente desenvolver isso, mas pelo menos nas vindouras, né, a gente tem visto, principalmente na escola, e com a criança é gostoso da gente trabalhar, porque a criança te corrige. A criança chega e fala: mamãe, apague a luz, né? Você está saindo, por que deixar a televisão ligada, né? Olha, você saiu daqui, você não tem mais por que deixar, olha, feche a torneira na hora de escovar os dentes. A criança ensina. Então, esta questão da educação ambiental é algo extremamente necessário de ser trabalhado. Isso, além de uma política governamental, eu acho que deve ser uma participação, como diz o artigo 225, não é uma obrigação só do poder público, é uma obrigação da coletividade. Todos nós devemos começar a agir, não esperar mais. O tempo já era da gente achar que pode deixar para o futuro o problema. O problema chegou, nós estamos enfrentando. A nossa região, minha e do Dr. Orlando, ainda é uma região onde tem mata, né? Eu estou lá na região das cavernas, lá do Petar, do Parque Estadual Intervales, toda aquela região de unidades de conservação do estado de São Paulo, mas mesmo lá nós já vemos problema. Uma cidade vizinha a nossa, que está entre a minha e a cidade do Dr. Orlando, que é Capão Bonito se autodenomina o chão nascente do Paranapanema. E eles têm tido uma preocupação muito grande em cuidar das nascentes do rio Paranapanema, de todo aquele complexo. E me parece que eles têm surtido algum resultado. Eles têm o dia do rio Paranapanema, onde eles fazem limpeza do rio, com todos os estudantes das escolas e tudo mais. E o Paranapanema é um rio importante. Serve toda aquela região de Avaré, Piraju, toda aquela região é servida pelo Paranapanema. Então, muitas vezes, o trabalho que eu faço aqui reflete também lá na frente. Então, isso é extremamente necessário, a questão da educação ambiental. A atuação do poder público também é de extrema importância, uma vez que poderá limitar a utilização de determinado recurso quando houver o risco de escassez, ou até mesmo impor sanções aos desobedientes. Eu trabalho na academia com a área penal, eu trabalho com direito criminal. Eu costumo dizer que o direito penal é extremamente importante, principalmente quando a gente conseguir enxergar não só a questão da pena, a sanção, como cadeia, como reclusão, como detenção. Se a gente conseguir impor principalmente a sanção financeira, a sanção econômica, dizem as más línguas que a parte mais sensível do ser humano é o bolso. A gente acaba gerando a mudança do comportamento.
E aí muitas vezes nós deixamos de precisar da sanção. Deixo mais claro. Eu estabeleço que quem não utilizar cinto de segurança passará a ser multado. E estabeleço uma fiscalização pesada em cima disso. Para evitar a sanção, você acaba aprendendo a utilizar o cinto de segurança. As novas gerações que vierem já aprenderão a dirigir utilizando o cinto de segurança. Então, aquela sanção que deu fundamento àquela mudança de comportamento pode até deixar de existir. Eu não tenho mais por que aplicar multa, uma vez que todos mudaram o seu comportamento e passaram a utilizar o cinto de segurança. Pelo menos no banco dianteiro. A questão agora está no banco traseiro. Então, isso é algo que o poder público pode e deve utilizar. A implantação destas sanções. Nós estamos vendo dentro da área de energia hoje a implantação das bandeiras tarifárias. Verde, amarela e vermelha, de acordo com a necessidade da utilização de recursos mais caros para a conversão em energia elétrica. Então, isto é algo que o governo tem que utilizar, o poder público tem que utilizar. Tá? Nós temos esses instrumentos e são instrumentos necessários que o poder público deve fazer para que nós possamos fazer esta mudança de comportamento. Mudou o comportamento e nós vamos pegar outra área para que a gente possa desenvolver. Como eu já disse para os senhores, a energia nuclear, embora represente riscos, não pode ser dispensada, como não podem ser dispensadas as demais. O ideal é que nós tenhamos um mix de energia, utilizar a melhor energia para cada região, em cada momento, e aí você ter energia mais barata e energia mais próxima de cada um de nós. Eu encerro dizendo que há necessidade de criação de um órgão que venha a dividir com a CENEM as suas atividades, sendo que não há como prevalecer a situação em que o mesmo órgão regulamenta e fiscaliza. Eu tenho isso como uma preocupação minha, volto a dizer, fiquei contente de saber que dentro da própria instituição estão enxergando esse problema, esta dificuldade hoje, e esta necessidade de que um órgão regulamente e outro órgão fiscalize. Que assim haja independência entre as duas atividades e que nós possamos ter maior efetividade dentro do cumprimento das normas. Finalizo dizendo que a atividade nuclear vai ficar, né, não tem como voltar-se atrás. Ela tem extrema importância dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É algo que nós precisamos trabalhar, precisamos entender, né, e buscar ter um melhor aproveitamento desta fonte de energia, como de todas as outras que estão à nossa disposição.